Abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3, verso 6. Êxodo 3, 6. Achou? Ok? Vamos lá. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ok? O seu Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Vai para Mateus, primeiro capítulo de Mateus. Evangelho de Mateus. O primeiro capítulo começa com a genealogia. E genealogia é uma coisa que a gente pula, não é? Não é assim? Quem lê a Bíblia, de vez em quando, está lendo. A hora que chega na genealogia, a gente, pula. Aí a gente lê mais um pouquinho, genealogia, pula. Quando chega em Crônicas, ali você está fazendo a leitura anual, você fica numa alegria, porque você pode pular 3, 4 capítulos, cumprir a leitura do dia sem ler nada. Não é? Crônicas, Reis, você fala... Você tem que ler 3 capítulos por dia, você está lendo ali para cumprir aquela etapa. Aí você chega em Crônicas, você fala, tem 3 capítulos de genealogia, você só dá beleza, li. No outro dia você volta para ver se a genealogia acabou. Mas em Gênesis 1, vai nos falar, Mateus 1, a genealogia de Jesus Cristo. E o verso 2 começa, Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó e Jacó a Judá. Eu não sei se transformarei isso em mensagem aos domingos pela manhã, mas estou sendo encorajado a isso. Quando não viajo, vou estar pregando domingo pela manhã. E eu gostaria de olhar para cada personagem da genealogia e ver qual o significado deles dentro do que Deus queria nos dizer. Porque aqui tem história de gente rejeitada, aqui tem história de gente que pecou, tem história de fracassado, tem história de gente que se arrebentou, tem história de gente que começou bem e terminou mal, tem história de gente que saiu errante, como Ruth, encontra-se com Boaz e a história de Jesus continua. O que Deus está nos dizendo nessa genealogia é que há espaço dentro do corpo de Cristo para toda espécie de pessoa. Que a igreja é lugar de gente que teve seus direitos roubados, que a igreja é lugar de gente que fracassou, que a igreja é lugar de gente que pecou, que a igreja é o lugar de gente que teve suas histórias mais diferentes, mas todas elas cabem dentro da família de Jesus. Então eu vou tentar fazer isso, não sei se vou conseguir, primeiro para mim, e se tornar mensagem a gente conversa sobre isso. E hoje eu gostaria de falar, eu sei que em 25 minutos não dá para falar de Abraão, Isaque e Jacó de forma detalhada, mas eu quero dar uma olhada simples e ver o que Deus está nos dizendo quando Ele começa a ser conhecido pelo Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quando essa história começa? Começa a partir do instante que a história do homem não pode ser conectada à história de Deus. Deus cria o homem através do pó. Depois do homem estabelecido, coloca nele um profundo sono para constituir a mulher. Ele pega uma costela e faz dessa costela a mulher. Alguns dizem que antes da queda eles eram chamados somente de Adão e depois há diferença, que um é Adão e o outro é Eva. Coloca um profundo sono no homem para criar a mulher, possivelmente para não escutar nenhum palpite, né? Quem sabe a gente diria para não colocar a língua, coisa desse sentido, sabendo
que elas falam demais. Então Deus falou, não, eu não vou seguir nenhum conselho, eu vou fazer de um jeito que de vez em quando ele tem que ficar incomodado, não é? Quando a gente chegar em casa, para que ela fique em silêncio pelo menos os 30 minutos, e depois de 30 minutos ela se remete a gente. Mas ele não recebeu nenhum conselho. Esse homem veio a cair. Depois da queda, o gênero humano se corrompe totalmente ao ponto de Deus ter que destruir, dizendo, não dá para suportar tamanha a humanidade carregada de pecado. E aí entra na história um homem chamado Noé, constrói a arca, a salvação, esse negócio que está sendo falado muito, né? Eu não assisti o filme, alguns assistem e dizem que é extraordinário, outros assistem e dizem que é uma coisa que não tem nada a ver com a Bíblia, que o grande problema é que a gente vem para a igreja querendo entretenimento e vai para o cinema querendo ver uma história bíblica. A história bíblica a gente vê na igreja, no cinema se vê entretenimento. Então a gente está confundindo as coisas, a gente quer ser entretido na igreja e ouvir alguma coisa bíblica no cinema. O lugar de se ouvir alguma coisa, conteúdo bíblico, é na igreja. Mas aí vem, constrói aquele negócio todo, o povo é salvo, e depois disso, a humanidade ainda com seu coração carregado de vaidade, pecado, decide construir uma torre, e dizendo, nós vamos tornar célebre o nosso nome. Nós nos tornaremos como Deus. Aquele sentimento que havia no coração de Lúcifer, dizendo, eu quero ser igual a Deus, e com essa mesma semente ele coloca no coração de Adão, dizendo, ó, come do fruto da árvore da vida, e seus olhos vão se abrir, e vocês serão semelhantes a ele. Do mesmo jeito é a Torre de Babel, dizendo, nós nos tornaremos deuses deste mundo. E Deus, percebendo que não dava para se relacionar com um povo que pensava dessa forma, e havia feito uma aliança de não destruir mais, porque quem sabe seria a segunda destruição, a Torre de Babel, mas Deus fez uma aliança dizendo, eu não destruo mais, eu vou conservar e vou fazer com que a humanidade, mesmo em pecado, se estabeleça. Decide criar uma bagunça, uma baderna, e daí vem até a questão, tudo que é bagunçado, onde há uma baderna, a gente fala, isso daqui está uma Babel, esse lugar de vaidades, onde a gente não se entende. E Deus confunde as línguas, e cada um vai para um canto, cada um vai para o lado, e Deus não se torna Deus de ninguém, até decidir ser Deus de um povo, para depois se tornar Deus da igreja, e a igreja se tornar de todos os povos. Então Deus começa a ser Deus do povo hebreu, que se torna o Deus da igreja através de Cristo, e através do Espírito a igreja se torna a igreja de todos os povos, de todas as línguas e de todas as raças. E aí ele passa a ser conhecido como Deus de alguém. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Quando ele vai falar com Moisés na sarça, ele se apresenta assim. É a identidade de Deus. É como Deus se define. Eu sou Deus de um povo. E se você quiser me conhecer, você tem que olhar para Abraão. Se você quiser me conhecer, você tem que olhar para Isaac e para Jacó. E o que Deus está nos dizendo quando se define como Deus de Abraão, de Isaac e Jacó? Primeiro, como Deus de Abraão, Ele é o Deus que chama. Um homem na terra do Ur dos Caldeus, vivendo no meio da sua parentela, pensando, quem sabe, já nos últimos dias da sua vida, aos 75 anos de idade, Deus se apresenta e chama Abraão e diz, a partir de você, a minha história se estabelece na raça humana. Deus que chama alguém e chama pelo nome. É o Deus que se revela, o Deus que se apresenta, o Deus que tira véu da face e se faz Deus diante de um ser humano pecaminoso. O que eu estou te dizendo? Que Deus nos chama. Há um convite de Deus. E esse convite de Deus, esse chamado de Deus é para um relacionamento pela fé. Ele está dizendo para a gente que não dá para viver com Ele se não for pela fé.
que a Bíblia não será compreendida a não ser pela fé, que os nossos dias só serão vividos nele, para ele, por ele, se forem vividos pela fé, que constituiremos a nossa história a partir de uma realidade que se estabelece pela fé. Se a gente está procurando um Deus que vai nos dar provas humanas, palpáveis, que a gente diz, não, de fato, Ele provou por A mais B, que Ele merece a nossa confiança. Deus não está preocupado com isso. Em nenhum instante a Bíblia nos foi dada para provar a existência de Deus. Logicamente, se você olhar para ela procurando entender isso, você entenderá. Mas em nenhum momento Deus escreveu a sua história no livro sagrado para que a gente possa pesquisar sobre ele e chegar à conclusão que ele é Deus. O fato da gente crer que Deus é Deus não torna Deus mais Deus. E o fato de uma porção de gente dizer que Deus não existe não faz Deus menos Deus. O convite do chamado de Deus é uma história pela fé. O chamado de Deus também é um chamado a um relacionamento. Eu gosto quando Josafá está diante dos inimigos, perto de ser destruído. E ele começa a recordar em 2 Crônicas 20, da história de Deus na história do povo hebreu. E quando chega no verso 7, lembrando de tudo aquilo que Deus havia feito na história de Israel, o deserto, a conquista da terra, ele diz, você lembra de Abraão, Deus? O teu amigo? O teu amigo? O chamado de Deus é um chamado a um relacionamento, a uma caminhada. Ele se apresenta a Abraão e diz, Abraão, vamos andar. Vamos caminhar como bons amigos a uma terra que aí você não conhece e eu vou te mostrar. É aquele amigo que chega para você e diz, entra no meu carro que a gente vai viajar. Mas para onde? Fica tranquilo que eu vou te mostrar. Vamos permanecer juntos na caminhada. Vamos para a vida. E confia pela fé que eu vou te conduzir a um lugar. Eu vou te mostrar, à medida que a gente vai vivendo junto, para onde eu quero conduzir a sua história. O chamado de Deus é um chamado a uma caminhada com Ele, a um relacionamento, a uma conversa franca, sincera, aberta e transformadora, que se estabelece todo dia. Há um bom papo com Deus, há uma jornada com Ele, que começa agora e não termina nunca. Assim como Ele é eterno, nos imortalizou através de Cristo, a gente vai vivendo, e vivendo com Ele. E se a gente pecar como Abraão pecou, Ele perdoa. Se a gente tiver medo nessa jornada, Ele consegue entender e chega até nós e diz, não temas. Teve dia de Abraão ser tomado pelo medo, apavorado, porque na jornada, mesmo estando com Deus, a gente tem medo. A gente tem medo da morte. Teve um dia que Abraão dizia, hoje é o dia da minha morte. Porque se descobrirem que essa bela mulher é minha esposa, eles vão me matar para tomá-la. Então, ele tenta planejar, ele fica doce, aquele homem amável, né? Porque o homem, antes de pedir alguma coisa crucial para a mulher, ele fica amável. Então, toda mulher, quando quer saber que vem um pedido louco do seu esposo, pode saber que ele vai fazer um dengo, um chamego, compra um presente, faz um carinho, depois de algumas horas ele faz o pedido. E Abraão fez isso, falando, Sara, é o seguinte, se eu entrar no Egito e ficarem sabendo que você é minha mulher, pelo amor de Deus, eles vão me matar porque você é bonita demais. Vamos fazer o seguinte, diga que é minha irmã e a gente tenta disfarçar o negócio e por aí vai.
medo da morte. Essa jornada com Deus, esse relacionamento, essa amizade se desenvolve em meio a tudo isso. Mas o chamado também é um chamado para que a gente entenda que somos um item na história da salvação, que somos um sinal da salvação de Deus para o mundo. Chega o dia que o filho nasce, o filho da promessa, 25 anos, aquele negócio todo, e aí o filho já cresceu, e aí vem Deus e apresenta, chega até ele e fala: agora é o seguinte, o filho nasceu, o filho está aí, está. Então você vai fazer o seguinte, você vai até um monte, vai oferecer esse garoto como sacrifício. E se você está achando que é uma coisa absurda que Deus está falando, culturalmente não. A questão é que Deus está oferecendo, Abraão está oferecendo Isaque ao Deus certo. Os pais sacrificavam seus filhos a todo instante para o Deus Moloque. A diferença é que Abraão está sacrificando ao Deus correto. E ele chega, eu tenho em mente que Abraão, sabendo que aquele garoto era o garoto da promessa, ele estava falando: eu vou matar. Só que eu creio tanto em Deus que mesmo esse menino morrendo, e se ele é o filho da promessa, Deus trará vida sobre ele, mesmo depois da morte. Por isso que ele consegue ir, mesmo carregado de medos, não querendo fazer aquilo, dizendo: eu vou matar, porque o Deus que fez esse garoto surgir no ventre de Sara, impossibilitada, esse mesmo Deus, mesmo depois de morto, pode trazer vida a ele. E a hora que o cutelo está quase cortando o pescoço do garoto, um cordeiro grita. Pega o cordeiro, traz para o meio. Abraão, o meu chamado é para que você seja um item, um sinal da salvação que se estabelecerá por um cordeiro. Você é um sinal daquilo que eu farei para a humanidade, morta em seus delitos e pecados. Você será um sinal da minha vida, através da morte do Cordeiro. O chamado de Deus é para que a gente seja um sinal da cruz de Cristo para a humanidade. Toda a nossa história tem como finalidade mostrar para o homem perdido, caído em seus pecados, que existe um Deus que salva. Tudo aquilo que a gente faz tem como finalidade o apontamento para a cruz, é dizer para o homem perdido que Cristo nos resgatou e nos trouxe vida. O chamado de Deus é para que a nossa história sinalize, aponte o caminho, dê sentido às vidas pecadoras que encontramos na caminhada. Agora, o Deus de Isaque, o que Deus está nos dizendo quando se identifica como Deus de Isaque? Primeiro, a sua fidelidade. Seu nascimento é a prova da fidelidade de Deus para a gente. O Deus que faz uma promessa, e os anos vão se passando, e nada vai acontecendo. Avançado em idade, a palavra de Deus se cumpre, e Isaque chega ao mundo. O que Deus está falando quando se identifica e se mostra como Deus de Isaque, é como um Deus fiel, que não diz palavras ao vento, porque é responsável pelo que fala, e tudo quanto Ele fala, Ele cumpre. Não o que falam em nome dEle, mas o que Ele afirmou sobre Ele, Ele cumpre. Eu não estou dizendo que todo mundo que fala em nome de Deus, você pode pegar isso como palavra de Deus, não. Eu estou dizendo que aquilo que você entende como palavra de Deus, se cumprirá, porque Ele é fiel. Fiel a si mesmo. Ele está dizendo: eu sou um Deus de caráter. Eu não minto, eu não engano, eu sou a verdade. O que eu digo, assumo e cumpro. Um Deus responsável pelo que fala. O Deus de Isaque é um Deus que eu posso descansar.
Eu descanso no caráter de Deus. Eu amarro as minhas inquietações no caráter de Deus. Eu amarro as minhas dores, os meus problemas, as questões inexplicáveis da minha vida no caráter de Deus, porque eu sei quem Ele é. E Ele é hoje, Ele é amanhã e Ele será eternamente. Ele não muda. Amanhã Deus não entrará numa crise na eternidade, dizendo, hoje não está legal, eu estou pensando em fazer coisa. Não, Ele é o mesmo. Uma das características, quando você estuda teologia de Deus, é imutabilidade, ou seja, Deus não muda. Tiago vai dizer, não há variação de mudança em Deus, sombra de mudança nele. Esse Deus constante, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Não existe um plano B, não existe um Deus que desiste e diz, não, vou reconstruir, vou fazer de outra coisa. Não, Ele continua sendo fiel. O Deus de Isaac é o Deus da providência. Em Gênesis 26, 2, vai nos falar que Isaac estava decidido a sair da sua terra e ir para o Egito, porque havia fome onde estava. Aí vem Deus e diz, não sai. Fica aí. Permanece neste local. E aí no verso 13 de Gênesis 26, nos fala que Deus o abençoou de forma extraordinária e ele acumulou muitas riquezas. O Deus de Isaac é o Deus que traz providência em meio à escassez. É o Deus que nos sustenta diante dos dias difíceis da nossa vida. É o Deus que se revela como sustentador, como aquele que vai cuidar da gente, que a gente não precisa ficar visualizando onde é o lugar que a gente pode ganhar alguma coisa, não, a gente confia nele, ele nos coloca no lugar que pode ser absurdamente difícil, humanamente absurdo, mas a gente fica, porque existe um Deus responsável pela gente, que se comprometeu em providenciar uma vida digna para aqueles que creem em seu nome. E aí no capítulo 24, no versículo 67, quando Isaac está vivendo o luto pela morte da sua mãe, sofrendo as dores de enterrar a sua mãe, Deus chega a ele e dá a ele Rebeca. E a palavra é, e Deus consolou Isaac. O Deus de Isaac é o Deus que abençoa e consola. Para aqueles dias mais difíceis da sua vida, para os dias mais complicados da sua história, o Deus de Isaac se identifica como um Deus que consola. Um Deus que faz com que as dores desta vida sejam tratadas por Ele. Ele sabe o que a gente precisa depois da esquina da dor. Ele sabe do que a gente precisa depois de uma noite de choro. Ele sabe. Ele não permite que a nossa história seja um vale de lágrimas, esse constante sofrer, não. Ele vai consolando a gente em meio à tribulação, em meio às dores desta vida. E Deus viu a dor do coração do órfão Isaac e deu a ele uma mulher, e Deus consolou Isaac. Que beleza, não é? Que coisa boa. O Deus de Abraão é o Deus que nos chama para um relacionamento, para uma vida pela fé, e para sermos um item na história da salvação. O Deus de Isaac é o Deus que abençoa através da providência, através da fidelidade e através do consolo. E o Deus de Jacó? Quem é o Deus de Jacó?
O Deus de Jacó é o Deus que transforma. Deus chama, Deus abençoa e Deus transforma. É isso que significa ser Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Eu chamo, eu abençoo e eu transformo. Eu tenho uma vida diferente para todo ser humano. Quem é Jacó? Jacó é o malandro. Jacó é o bandido. Dá para imaginar alguém que é malandro no ventre. No ventre já havia malandragem em Jacó. No ventre ele já começou a ocupar a posição, a ultrapassar Esaú. É lá no ventre que a história do malandro acontece. Em pecado minha mãe me concebeu e em pecado eu nasci. Ou seja, a malandragem está no DNA. Ninguém nasce bom e se torna mal. Todo mundo nasce mal. E se a gente se encontrar com Cristo na caminhada da vida, a gente fica bom. Mas você é mal desde o nascimento. É malandro lá no ventre. Aquela coisinha bonitinha, de um coraçãozinho pequenininho, que você vai lá no doutor, ele coloca um negócio, faz você ouvir e derramar lágrimas. É um malandro. Porque tem pecado. A única possibilidade, depois de ele estabelecer consciência clara do que é certo e errado, a única possibilidade dele decidir constantemente pelo certo, é porque há um princípio de moralidade de Deus sobre ele, e esse princípio faz com que algumas vezes ele decida pelo certo. Mas quando ele se encontra com a cruz de Cristo, não é mais um princípio moral de Deus que está sobre ele, que faz ele decidir sobre o certo, mas é uma conversão genuína à verdade de Deus, e a gente começa a viver certo, porque Deus nos ensina a viver certo. Mas humanamente falando, a gente não tem condições, qualidades para fazer coisa boa. A gente só consegue fazer coisa boa porque existe um resquício da imagem, ou Cristo se tornou verdade na nossa alma. O que eu estou te dizendo é que todos aqui, até se encontrar com Deus que transforma, são malandros e malandros por natureza. Uns são mais que os outros. Mas ninguém aqui, por si mesmo, tem condições de ser melhor. Ninguém aqui tem condições de se transformar. E Jacó é o Deus que nos transforma, nos dizendo o seguinte: você não vai viver sob o signo da desgraça. Você não viverá se você me encontrar, ou eu me revelar a você. Você não viverá sob o signo da desgraça, da malandragem, da perdição. Na sua história pode ter um dia de transformação. Você pode ter sido o pior homem até me encontrar, mas você pode se tornar uma pessoa extraordinária depois de saber quem eu sou. É isso que acontece em Peniel. Você é malandro até me ver face a face, mas o dia que você me vê face a face, muda o nome, muda o coração, muda a mente, muda a alma, muda tudo. Porque a gente se encontra. Mas enquanto você não souber quem eu sou, malandro tu és. A única possibilidade de você ser melhor é dando de cara com Deus na sua vida. A outra coisa que Jacó nos ensina, além de ser um convite à transformação, é que o céu se abre para pecadores.
tem uma escada, uma visão de uma escada, e ele é Jacó, é malandro, bandido, está em fuga. E tem uma escada que sobe e desce dando acesso. E essa escada, alguns dizem que profeticamente, assim como o cordeiro é o símbolo de Cristo, que está fazendo conexão, que faz o céu se abrir entre um mundo pecaminoso e um céu santo, e ele diz: há possibilidade deste homem pecador chegar a um céu santo, porque eu vou fazer com que esse acesso aconteça, abrindo o céu e saindo dele, encarnando-se. Essa visão da escada é o convite de Deus dizendo: o céu é o lugar dos pecadores que tomaram acesso através da cruz. A gente chega até o céu porque houve um céu aberto um dia na história humana, e o Filho de Deus veio sobre a humanidade, cheio de graça e verdade, e o vimos como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, e Ele nos deu condições, como um ser pecador e malandro e bandido, sair do nosso estado pecaminoso e ser conduzido através da cruz a um céu aberto. O Deus de Jacó é um convite à transformação. O Deus de Jacó é um convite à reconciliação dos relacionamentos rompidos. Quando ele rouba o direito da primogenitura de Esaú, Esaú fica enfurecido porque ele está roubando a vida, a história. Imagine o seu irmão pegar tudo que você tem, todos os seus direitos. Você tem todo o direito por lei. Ele chega e toma tudo que é seu. Seu irmão hoje chega na sua casa, toma a sua casa e fala bem assim: ó, você estava aqui, está aqui a escritura da casa, do carro, me dá o filho também, me dá tudo, me dá tudo, me dá tudo, me dá sua roupa, me dá tudo. Você vai ficar sem nada. É isso que ele faz. Esaú fala: eu vou matar esse bandido. E ele tem que sair em fuga. Vai. Até que chega o dia que ele fica sabendo que Esaú está próximo. Ele manda dar um recado, fala para Esaú que eu quero recompensá-lo. Fala para Esaú que eu tenho aqui alguns bois, alguns presentes, leva para ele. Mas ele está vindo ao meu encontro, os mensageiros estão indo, mas antes dele chegar aqui, faça com que o coração dele seja pacificado no caminho. Então ele vai mandando presente todo dia, para que esse homem venha ao se aproximar, se aproximando, chegue manso. E aí quando Esaú chega, olha lá, vamos lá para Gênesis 23, só para você entender o que eu estou dizendo desse processo de restaurar relacionamentos. Gênesis 23. Ou melhor, 33, desculpa aí, gente. Verso 10, olha. 33:10. Peço-te, pois, que recebe o meu presente, que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo, e tenho fartura, e estou com Ele, e que te aceitou. E aí, no verso 12, disse Esaú: partamos e caminhemos, e eu seguirei junto de ti. Ou seja, aquela história rompida, aquele problema familiar de irmãos não poderem se olhar nos olhos, aqueles irmãos cheios de ódio, agora Esaú fala bem assim: vamos caminhar, e eu quero estar junto de ti, vamos viver junto, vamos seguir o mesmo caminho, vamos para o mesmo local. Jacó é a esperança que os relacionamentos rompidos podem ser reconstruídos. Relacionamentos familiares. Jacó é a certeza que Deus converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Jacó é a certeza que o ódio pode ser destruído a partir de um encontro face a face com ele.
Jacó é certeza que uma história destruída neste momento, depois de anos, décadas de acontecimentos, pode se encontrar lá na frente e ter o abraço, a ternura, o perdão, as lágrimas. Eu já tive em cenários intensos de perdão. Eu já tive em histórias rompidas que se gastaram 10 horas de reconciliação em conversas. Aquele assunto onde a gente coloca as feridas na sala. E 10 horas pessoas vão falando das dores que todas as palavras, acontecimentos, gestos, fatos fizeram na sua alma. Aquele processo de espremer feridas e ir respingando em todos da sala. Depois de 10 horas eu ver todos aqueles relacionamentos rompidos, destruídos em lágrimas, ajoelhados um diante do outro, dizendo: me perdoa, me perdoa, me perdoa. A história de Jacó, ou Deus de Jacó, é um convite aos relacionamentos rompidos, a reconciliação, a possibilidade de abraçar pessoas que a gente um dia odiou, a possibilidade de amar pessoas que a gente quis a morte um dia, a possibilidade do toque, da aproximação. O Deus de Jacó é a certeza que a graça que nos chama é a graça que nos transforma. Quando ele está face a face com Deus, Deus faz a mesma pergunta que o pai dele fez no dia que ele roubou todos os direitos do irmão. Ele se aproxima, a voz dele é diferente, a pele dele é diferente, mas é bandido. O pai toca e fala: Esaú, sua pele se parece mais com a do seu irmão. E Jacó dá uma disfarçada e diz: eu sou Esaú. Esaú, sua voz se parece com a voz do seu irmão. É que eu estou rouco. A voz é de Esaú. Quem você é? Fala para mim. Sou Esaú. Tá bom, tudo é seu. Aí lá em Peniel, a mesma pergunta se repete: quem você é? Aí não tem como esconder aquele que esquadrinha o coração. Aí não tem disfarce, não dá para enganar. Não tem jeito de mentir diante dos olhos que tudo vê. Isaac está cego, mas o Eterno vê todas as coisas o tempo todo. E lá em Peniel, quando a mesma pergunta se estabelece, ele diz: eu sou Jacó. Eu sou um malandro. Eu sou sem vergonha desde o ventre. E é o seguinte: sou Jacó agora, mas não serei Jacó daqui a pouco, porque eu não saio daqui enquanto eu não deixar de ser Jacó. Porque eu não aguento carregar uma vida de Jacó. Eu não aguento carregar uma história de mentira. Eu não aguento ser Jacó todos os dias. Ou o Senhor me muda, ou o Senhor me mata neste lugar. Mas eu vou lutar com o Senhor aqui, para que Jacó morra neste lugar. Ou agora eu sou, mas daqui a pouco ou o Senhor me mata, ou o Senhor me transforma. Ok. A graça que convida é a graça que transforma, e Jacó se torna Israel, porque lutou com Deus, se torna um príncipe do Senhor. Porque vi Deus face a face e a minha vida foi mudada. O Deus de Abraão, de Isaac e Jacó é o Deus que chama, é o Deus que nos abençoa e é o Deus que nos transforma. Amém? Coloque-se em pé, vamos orar. Aleluia.
Não há nenhuma dúvida que você é chamado por Deus. Você pode ser chamado por Ele e desistir de uma história com Ele. Mas ninguém nesta manhã pode se dar o direito de dizer que não foi Deus que te chamou. Se você está aqui, meu amigo, há um chamado de Deus. E Deus está dizendo: fui eu que te chamei, sou eu que te abençoo e sou eu que te transformo. A bênção pode acontecer nos lugares mais improváveis da sua vida. Nos lugares mais duros da sua história, você pode experimentar da bênção, da providência e da fidelidade. Você pode ter sido a pessoa mais bandida deste mundo, a esperança de uma vida melhor. Porque a gente vai vê-lo face a face, assim como Ele é. Ele se tornou homem e veio entre nós e está aqui. E pela fé a gente sabe quem Ele é. Você pode ter vindo de uma história de familiar tão destruída, dizendo: eu não queria ser filho desse homem, nem dessa mulher, eu não sei porque eu nasci aqui. Escute só, e guarde isso. Se uma pessoa na história da sua família se converteu, valeu a história da sua família para a eternidade. Sabia? As histórias familiares mais destruídas, mais arrebentadas, mas se em meio àquele bando de beira-mar, se converter, valeu a história daquela família. É isso que Deus está nos dizendo na genealogia. Porque é história de gente ruim, mas de repente se vê diante de Deus, e aí valeu toda a história, porque aquele que veio de Abraão se tornou rei em Davi. Chega no carpinteiro, o trono real se torna agora o ambiente do carpinteiro. E se se converter, valeu o pai alcoólatra, o avô homicida, o avô suicida, que é o meu caso. Se na história da minha família se convertesse, valeu a história que foi destruída de muitos tios. Os meus tios têm as histórias mais destruídas deste mundo. 3 deles foram já para um hospital psiquiátrico. Um entrou num algo que não conseguiu, nunca mais saiu. O outro já tentou tantas vezes sair das drogas e do crack. Todos depressivos. Porque lá atrás teve um homem que colocou a corda no pescoço e tirou a vida. Mas mesmo com essa história, se se converter na genealogia, valeu a história dessa família. Feche seus olhos. Vem sobre este lugar, Senhor. Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Vem sobre nós. No silêncio, você chegou e
Aleluia. Quero convidar aqui os presbíteros, diáconos, Zaqueu, Márcio, pode nos ajudar. Quem mais estiver aí, algum presbítero, diácono da igreja. Nós vamos, nesse instante, trazer à memória o que nos traz esperança. O cálice é o sangue de Cristo, pela remissão dos pecados de todos. O corpo é simbolizado pelo pão moído pelos nossos pecados. Não deveríamos existir, mas a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, morto antes da fundação do mundo, nos permitiu viver mesmo a gente sendo pecador. E aí a gente nasce sendo pecador, vive, cresce, se casa, tem filhos, e tudo isso é por causa da cruz de Cristo. Ninguém deveria estar aqui nesta manhã. Ninguém. Éramos todos para estarmos destruídos por causa do nosso pecado. Mas a morte de Cristo nos permitiu viver. E mais do que isso, nos deu a vida eterna. Você não era para estar vivo. Sabe por que você está vivo? Porque tem o Cordeiro de Deus morto por você. Você não era para ter filho. Sabe por que você tem filho? Porque Jesus morreu por você. Você não era para ter condições de trabalhar, de raciocinar, porque o pecado teria o poder de destruir tudo que você tem de melhor. Mas sabe por que você tem inteligência, você consegue produzir? Porque Jesus morreu por você. Sabe por que você consegue trabalhar todos os dias e no final do mês conseguir
ter condições de dar um sustento digno à sua família, porque Jesus morreu por você. Nenhum de nós deveríamos estar vivos, mas o Cordeiro de Deus morto antes da fundação do mundo nos permitiu viver. Obrigado, Senhor, pela cruz, pelo seu corpo moído pelos nossos pecados, pelo sangue derramado. Que seja um momento de quebrantamento do Senhor no meio da tua igreja, em nome de Jesus. Sou forte pra
Coloque-se em pé. Tenha um momento de gratidão ao Senhor. Agradece ao Senhor pela cruz. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tua bondade dura para sempre. Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Grande é a tua benignidade. Grande é a tua fidelidade. Tu és um Deus de amor. Aleluia. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador